Salve, gente! Salve, pessoal! Salve, gente! Estamos aqui, a nossa família, para mais um Racional Cast. E hoje é especial, hein? A história da cultura racional. Muita gente quer saber a história, como começou a cultura racional, né? Sempre as pessoas perguntam, mas de onde surgiu? Quem que criou isso? Quem inventou? Né? As pessoas não têm a menor ideia do que é a cultura racional, como surgiu. Então, a gente vai gravar esse vídeo hoje, esse Racional Cast hoje, falando um pouquinho da história da cultura racional. E para a gente começar a falar da história da cultura racional, a gente tem que começar pelo nascimento do Manuel Jacinto Coelho, né? Que já foi um evento diferenciado, né? Então, dia 30 de dezembro de 1903, nascia no Rio de Janeiro Manuel Jacinto Coelho. Ele nasceu na mão de uma parteira chamada Amélia Baiana. Ela era filha de escravos, ela foi beneficiada pela lei do ventre livre, né? E quando ela pegou o Manuel nas mãos assim, a primeira coisa que ela falou para Rosa, mãe dele, foi: seu filho é homem, Rosa, e ele traz um canto de amor, de paz, de concórdia e liberdade. Esse menino traz uma mensagem do universo. Ele é o símbolo da união das raças. Então, olha só, a parteira falou isso, ela ficou até emocionada. Não vamos cortar, tá? Vamos deixar a emoção aqui da Pri aqui. Mas olha que legal, né? Já no nascimento, a parteira, que ela era parteira lá no bairro dele e tal, né? E quando ela acho que ela sentiu a energia, veio para ela já falar isso, né? Olha que coisa mais linda, né? E o pai dele, que chamava Manuel também, ficou meio sem saber, assim, nossa, né? Como que será que é isso mesmo que ela está dizendo, né? Mas na noite do seu nascimento, um meteorito em forma de estrela caiu bem devagarzinho. Ele veio vindo assim, segundo relatos, né? Isso tem tudo em jornais e tal. Teve até uma menina que na época tinha 9 anos, né? Fizeram a entrevista com ela, ela já tinha quase 100, né? E aí ela falou... Eu não sei se ela já tinha quase 100, mas ela já era mais idosa e tem a entrevista com ela no YouTube também. Tem, eu não me lembro o nome dela. Tem no livro. E aí ela dizia que era uma coisa mais linda, ela parecia uma estrela mesmo, que descia e deixava uma luz azul assim no céu. E essa estrela, esse meteorito, foi cair na porta da casa do Manuel Jacinto Coelho. E aí juntou, né, um pessoal lá e tal. A estrela caiu bem na frente da casa e logo começou a chegar uma multidão, né? Chegou prefeito, chegou general, foi chegando um monte de gente para saber o que estava acontecendo. E aí foi uma noite, aí os sinos tocaram, né? Foi uma noite totalmente diferente. As pessoas estavam se abraçando, eles não sabiam, mas era uma energia. Parece que eles estavam sentindo, né? As pessoas estavam sentindo que alguma coisa estava mudando, né? Que era o início de uma nova era, alguma coisa, né? E a Amélia ainda diz assim, né? Com a chegada do Cavaleiro da Concórdia, começa um novo tempo, porque todo mundo vai saber de onde veio e para onde vai. Ela falou isso também. Na janela da casa, falou para a multidão. E aí, então, esse foi o primeiro evento, vamos dizer assim, né? Sobre a história da cultura nacional. Depois, na escola, né? Uma outra coisa que tem também no livro, a professora dele, ela ficava encucada, porque ele sabia tudo. Ele já sabia tudo. Com 10 anos, né? Disse que a professora chamou, inclusive a mãe, Chamou. para perguntar, né? Por que ele já sabia tudo que ela ia passar? Que ele estava muito adiantado em vista das outras crianças, né? Que ela ficou abismada. Como que pode? Tudo que eu vou passar, ele já sabe. E a mãe dele não entendia também o porquê disso, mas ela, para não se sentir assim, para querer esconder, né, porque ela não sabia o porquê que ele era assim, ela disse para a professora que ela ensinava ele com antecedência. Mas mesmo assim ela achou que ele estava muito adiantado, muito avançado pelo tamanho dele, pela idade dele, né? Não, a professora falou: não, tudo bem, você pode até ensinar ele, mas ele sabe até de política. Né? Aí ela falou: porque ele. Aí a mãe dele
continuando a mentirinha, né, vamos dizer assim. Falou assim, não, é porque ele é uma criança que ele presta atenção em tudo e ele grava tudo que ele ouve. Então, a gente conversa lá em casa sobre política, ele também ouve e fica sabendo. Só que não adiantou, porque essa professora, ela acabou que... Chegou uma hora que ela estava quase ficando maluca já com ele, porque no livro tem, né? Falou, Manuel, você adivinha o que eu vou perguntar para você? Eu nem perguntei ainda, você já adivinha, parece que você lê a minha mente, né? Mente. É. Uhum. E realmente, né, ele tinha visões, né? Ele tinha, porque ele já nasceu com o raciocínio desenvolvido, ele só não sabia disso ainda, ele veio saber mais tarde. Nem a família, né? Nem Ninguém os pais, sabia, né? exatamente. E então essa professora que chamou a mãe, né, para isso, teve esse fato. Que foi mais um fato da vida, né, e dos poderes do E senhor Manuel. a professora falou assim, ó, ele já sabe ler, escrever e contar. E mais, sabe tudo o que for perguntado. História, ciência, geografia, português, astronomia, até de política. Né? Então, assim, foi um fato que ele tinha 10 anos. Imagina você com 10 anos sabendo tudo isso. É muita coisa, né? É muita coisa. E aí esse foi um dos fatos quando ele ainda era criança. Depois já começa com as visões, que eu anotei aí. Você quer ler algum tópico para a gente comentar? A gente foi marcando tópicos, gente, porque tem um livro... Tem muita coisa, né, para a gente falar, então a gente marcou algumas partes importantes. Isso. Né? Então tem o livro Cavaleiro da Concórdia, que tem todas essas histórias que a gente está contando aqui. Né? E é esse livro aqui, ó. Isso. Esse livro que é um livro que fala sobre a vida e os poderes do senhor Manuel Jacinto Coelho. Para quem tiver interesse também de saber, não é um livro de cultura racional. Foi feito... Nem é biografia, tá? Não é biografia. Foi o Jorge Elias, que é ele era um jornalista. Isso mesmo. Isso, e ele resolveu contar algumas histórias que ele ouvia dos amigos. E coisas que ele presenciou, porque ele também era amigo, né, do senhor Manuel Jacinto Coelho. E o título, né, o nome do livro aqui é O Cavaleiro da Concórdia, O Homem do Outro Mundo, Manuel Jacinto Coelho. Muito legal esse livro, assim, delicioso de ler, de saber sobre os poderes do senhor Manuel, desde o momento do nascimento dele até o momento que ele recebeu a orientação para iniciar a nova fase, que é a fase racional, que ele teria que escrever os livros Universo em Desencanto, e tudo isso a gente vai falar um pouquinho, né? Vai destrinchar um pouquinho aqui. Vamos contar um pouquinho. Um pouquinho sobre esse livro, para quem tiver interesse também. Também é vendido no site www.culturaracional.com.br ou universoemdesencanto.com.br. Né? Muito legal, muito gostoso de ler, viu, gente? É interessante que ele fazia várias coisas, né? O Manuel Jacinto Coelho. Ele trabalhava como funcionário público no Palácio do Itamaraty, né? Ele era músico à noite, né? E numa dessas noites você sabe qual instrumento que ele tocava? Violão. Violão de 7 cordas. É isso aí. E numa dessas noitadas que ele estava lá tocando o violão, ele saiu de si assim e recebeu uma visão, começou a passar um filme, né, na memória dele, de um assassinato, inclusive de um cara conhecido lá na noitada, né, do Rio de Janeiro. E ele ficou apavorado com aquilo, achou estranho aquilo, né? Ele não sabia direito o que era. Quando ele voltou assim, o músico lá, o companheiro dele lá, o moleque, o companheiro dele lá chamando ele, Manuel, aconteceu com você? Parece que você estava dormindo, alguma coisa assim. Ele falou, não, rapaz, eu recebi uma visão aqui, contou para esse músico, e esse músico não acreditou, falou, deve ter dormido e sonhado, alguma coisa assim. E depois de uns dias, o Manuel estava saindo do trabalho, chegou esse músico, esse companheiro dele, apavorado com o jornal, e no texto do jornal a morte exatamente do jeito que ele contou. Nossa. Que ele contou pro amigo dele. Então, quer dizer, começou essas visões, né? E além de visões, ele tinha também, como ele era um vidente, né? Ele atendia na tenda espírita Francisco de Assis. Era uma tenda de caridade, né? Então ele tinha essa tenda para caridade, não cobrava nada e tal. E aí um dia chegou para ele uma orientação
sobre o presidente Vargas, né? Que ele previu um acidente. Você até anotou aí, né, uma parte? É até interessante de ler como é que é mais ou menos, como é que foi, porque o presidente Vargas, na época, não existia Brasília ainda, a sede do governo, capital brasileira, era no Rio de Janeiro, né? Então, o presidente trabalhava, ele residia, né, no Palácio do Catete, e o Manuel Jacinto Coelho trabalhava no Palácio do Itamaraty. E um dia, o Manuel Jacinto Coelho ouviu uma voz dizendo para ele: você precisa ir falar com o presidente e avisá-lo sobre um acidente que ele vai sofrer, né? Acho que está aí, né? Você anotou? Tá aqui uma parte que foi a hora que ele vai até o palácio. Inclusive, ele trabalhava, né? Ele trabalhava. Na verdade, assim, o presidente Vargas foi até o palácio onde ele trabalhava porque ele tinha uma reunião com o chefe dele, que era o ministro Afrânio. Isso. Né? E aí o Manuel ficou até meio com vergonha, mas ele pediu para o presidente, eu precisava falar com o senhor depois. Aí o presidente falou: não, tudo bem. Vê aí então, Pri, pra gente o trecho que fala. Então vamos lá. Então, na hora que o seu Manuel chegou para falar com o presidente Vargas, ele começou explicando, né? Tem uma tenda espírita lá no Meier, uma pequena casa de caridade. Entendo. O senhor deseja ajuda? Ora, o presidente vai ajudá-lo. Achou o Vargas que ele estava indo pedir ajuda. E ele falou: não estou aqui para pedir ajuda, mas sim para ajudá-lo. Tomei conhecimento através da minha evidência de um acidente. Vossa Excelência vai sofrer um grave acidente e eu estou aqui para alertá-lo para o perigo. Gostaria imensamente de poder ajudá-lo, mas isso independe de mim. Acidente? O senhor tem certeza do que está falando? Tenho. Da curiosidade natural, Vargas passou a preocupação. Sua fisionomia risonha e rosada logo ficou anuviada, transformando-se numa máscara de gelo. E aí ele conta, né? Perguntou para o seu Manuel: mas como que o senhor conseguiu saber desse acidente? E ele falou: foi ontem à noite, presidente, durante a minha concentração. A evidência não se alongou muito, mas posso adiantá-lo que o acidente vai envolver um automóvel. Pude vê-lo ferido com outras pessoas. Peço que acredite nas minhas palavras e tome cuidado. E aí o presidente Vargas, meio desconfiando de quem estava falando com ele, até porque não conhecia o seu Manuel, perguntou, né, para ele: quanto ao meu governo, o senhor está gostando? E aí ele respondeu: estou gostando muito do seu governo, mas vejo a necessidade de uma preocupação maior com a política social voltada para o atendimento das classes trabalhadoras. Os poderosos, evidentemente, ficarão descontentes, mas, com o tempo, vão reconhecê-lo, aceitá-lo, aplaudi-lo. Mas o trabalhador brasileiro necessita de mais, de muito mais. Como assim? Necessita de um Ministério do Trabalho, da promulgação da lei da sindicalização, de uma lei de amparo ao trabalhador nato, da redução das correntes migratórias. Na educação, presidente, precisamos modernizar com urgência o ensino médio e superior, criar as sonhadas universidades brasileiras, promover uma ampla reforma de ensino secundário. Vargas ficou perplexo, embasbacado. Manuel fizera desfilar ali, sem o menor esforço, suas intenções e planos de governo. Parecia ter aberto seu cérebro, especulando, devassando coisa inacreditável. Então, presidente, estou certo? Claro que está, seu Manuel, o senhor está certo. Vamos precisar também, insistiu Manuel, de uma revisão na legislação eleitoral. Vossa Excelência vai precisar dela. Estamos próximos das eleições. Fique tranquilo, não precisa perguntar, o senhor vai sair vitorioso. A Constituinte vai elegê-lo presidente do Brasil. Durante muito tempo o poder vai permanecer nas suas mãos. Agora tome cuidado. Terei muito cuidado, seu Manuel. Manuel levantou-se, despediu-se e retirou-se. Ou seja, o Vargas deve ter pensado assim: como é que esse cara tirou tudo isso de dentro da minha... Porque ele nem tinha passado isso para ninguém, né? Esses eram os planos de governo dele mesmo.
E ele ainda acrescentou mais ainda, né? Falou, ó, e tem mais um pouco, você ainda vai ter que mexer na Constituinte, mexer para você se reeleger. E pode ficar sossegado que você vai ganhar. Tipo assim, né? Já deu o futuro dos próximos 20, 30 anos dele ali em Verdade. uma pequena conversa, né? Isso aqui é muito interessante, né? Tem mais E aí, depois. e aí Sofreu veio acidente? o acidente, né? A parte do acidente, que aí você pode Foi, falar. o acidente foi o seguinte, ele estava indo para casa, para o palácio lá em Petrópolis, né? Que tinha um palácio, tem ainda até hoje, né? Um palácio do governo em Petrópolis. E ele estava subindo a serra, ele, o filho dele, a esposa e o motorista e o seu ajudante. E estavam os 3 atrás e os 2 na frente. Uma chuva muito forte naquela serra ali de Petrópolis e muito trovão, né? De repente deu um estralo tão alto assim que eles tudo botaram a mão assim no ouvido, pelo que eu lembro da história, e caiu uma pedra de mais de 80 quilos. A pedra veio e caiu em cima da onde estava o ajudante dele, né? Na parte da frente. O ajudante parece que faleceu. Ele quebrou as 2 pernas, fraturou as 2 pernas, né? Com o filho dele não aconteceu nada, com a esposa também teve pouco, e o motorista também sobreviveu, mas foi um acidente, né? Tem na história, né? Registrado esse acidente dele. E o Vargas ficou, acho que, internado por um bom tempo até depois. E aí ele voltou para falar com o senhor Manuel Jacinto Coelho e falou para ele: quando ouvi o estrondo, fechei os olhos. De olhos fechados, vi o seu rosto. Tive a consciência àquela altura de que não me livraria do acidente, mas que iria sobreviver porque o senhor estava do meu lado. Mandei chamá-lo para agradecê-lo e também presenteá-lo. Caminhou até a mesa e, abrindo a gaveta dela, retirou uma pequena caixa embrulhada um papel colorido. Disse: é um relógio, seu Manuel, um relógio de excelente marca, uma pequena lembrança. Ao usá-lo, o senhor vai se lembrar do seu amigo presidente e também o quanto sou-lhe agradecido. Saiba, onde quer que eu esteja, não vou esquecê-lo e espero que o senhor esteja sempre comigo. Olha que legal, né? É. Muito legal. E depois o Vargas chegou aí na tenda espírita e disse que quando ele ia na tenda espírita, ele esperava as pessoas. Ele não chegava lá e queria passar à frente, não. Ele chegava e esperava. Não, a pessoa, não, vamos passar o senhor. Não, eu quero esperar aqui. Tem também aí no livro essa história. Mas é muito legal. E tudo isso que a gente está falando aqui, contando um pouquinho, alguns trechos sobre os poderes, sobre as visões do senhor Manuel Jacinto Coelho, é para mostrar realmente o poder que ele já nasceu, que é o poder de ter o raciocínio desenvolvido. Por isso ele tinha essas visões, por isso ele tinha, antes mesmo dele saber, ele era, sim, de uma tenda espírita de nome Francisco de Assis. Só que em 1935 foi orientado através do alto para que ele fechasse a tenda espírita Francisco de Assis. Não é? Você preparou isso também para falar? Sim. Mas antes, uma outra coisa, um outro caso que eu lembrei também do livro, muito interessante, que também acontecia várias vezes assim, e ele não entendia, porque as pessoas vinham falar para ele. E ele falava, mas como assim? Né? O que aconteceu? Um amigo dele sofreu um acidente, eu não lembro se era amigo ou se era conhecido, mas sofreu um acidente, caiu da bicicleta, bateu a cabeça. E aí, uma mulher estava passando na hora e ajudou, né? Chamou a ambulância e tal, e levou, e foi com esse amigo para o hospital. Esse amigo, esse conhecido dele, tinha perdido a esposa e tinha ficado só com o filho, né? E foi um grande sofrimento para ele e tal. E esse filho ficava com uma outra mulher, e ela tomava conta para ele trabalhar e tal. E aí o seu Manuel estava passando no bairro, e essa mulher gritando, desesperada, falando com o menino, com o filho dele, não, vamos lá, vou levar você, vou dar um jeito. Aí o seu Manuel olhou e falou, o que está acontecendo? Aí ela explicou, o pai dele sofreu um acidente e tal, está no hospital. Ele falou, não, vamos lá. Daí ele foi indo junto, né, para o hospital. Só que enquanto isso, no hospital, estavam todos os amigos lá do seu Manuel, os músicos, né, que também eram amigos e tal, estavam todo mundo no hospital, porque já tinham ficado sabendo do acidente. E o rapaz que sofreu o acidente estava na cama já, os médicos já tinham falado, ó, a gente precisava operar, porque trincou, deu uma fratura no crânio, só que ele não vai aguentar, entendeu? Porque foi muito feio o acidente.
Então, eles já tinham ido até lá fora para avisar. O médico já estava saindo para avisar os amigos e tal, que não tinha que fazer. Até chegou a avisar. Só que nisso, o Manuel Jacinto Coelho chegou com um terno branco, todo de branco. Chegou, cumprimentou os amigos e tal. Os amigos, o fulano tá lá, esqueci o nome dele, mas está no livro. Tá lá, sofreu um acidente. Tá falando, não, eu vou lá ver ele. Diz que ele foi entrando assim no hospital, ninguém nem barrou ele. Ele entrou, chegou lá na sala, na onde ele estava, botou a mão na cabeça dele e falou, não, você vai voltar, você vai ficar bem. E aí, diz que uma luz muito forte no quarto. Quem estava lá viu, né? Uhum. E aí, daqui a pouco, ele estava bem. O médico chegou e o médico não entendia. Falou, mas como assim, né? Só teve que costurar lá e tal, mas ele voltou. Uhum. E aí, o Manuel saiu e falou para os amigos, tá tudo certo lá, viu? Já tá, daqui a pouco vão liberar ele. E foi embora. E nisso chegou o Manuel, o Jacinto Coelho, com o filho dele. Daí os caras, Manuel, o que aconteceu? Você estava agora há pouco aqui de branco, sabe? Você chegou. Aí ele falou, eu? Eu estava aqui? Como assim? Ele não entendeu, entendeu? Eu estava com outra roupa e tal. Então, quer dizer, a energia do racional superior foi lá, fez o trabalho. Isso aconteceu algumas outras vezes, né? Isso são vários, né? Tem várias histórias, vários relatos sobre isso, né? de estudantes, de pessoas que foram realmente curadas pelo seu Manuel, até que ele precisou um certo tempo se afastar até da onde ele começou a escrever o livro, porque as pessoas, por saber dos poderes que ele tinha, todo mundo começou a querer ir atrás dele, pedir ajuda para ele, porque ele realmente tinha muitos poderes. Por isso que o título, né, Cavaleiro da Concórdia, o homem do outro mundo, a vida e poderes do mestre Manuel Jacinto Coelho. Por isso é esse o título, porque ele realmente era um poderoso, um ser totalmente diferente de nós todos aqui. Então você imagina uma pessoa que tem os poderes que ele tinha de cura, quantas pessoas iam correndo atrás dele para ser curadas, não é? E aí ele precisou se retirar para dar continuidade na feitura dos livros da obra Universo em Desencanto, mas aí já foi um pouco mais à frente. No dia que ele foi falar com o Vargas sobre o acidente, enquanto ele estava esperando para falar com o Vargas, ele recebeu uma voz. Né? Você viu no livro, eu acho que você até anotou aí. Anotei aqui. Quer ler para gente? Sim, vamos lá. Você até anotou. Anotei. Ele estava aguardando, no momento que ele chegou para falar, o Vargas pediu que ele aguardasse um pouquinho, e nesse momento, quando ele estava aguardando ali, já veio, assim, né? Vou ler o que está escrito aqui, tá, gente? Livre da preocupação e esbanjando energias, voltou à mesa de trabalho na repartição. Aguardaria ali, com ansiedade, o reencontro com Vargas. Mas logo que se acomodou na cadeira, aconteceu o inesperado. Diante de seus olhos apareceu novamente a luz da anunciação, e a voz, morna e grave, se fez ouvir. Manuel, vamos entrar na fase racional, a última fase da vida da matéria. Nesta fase vai surgir uma nova cultura, a cultura racional. Através dessa nova cultura, todos vão poder adquirir orientações para se manter em equilíbrio. Você será o divulgador dessa cultura. E quem quiser adquiri-la não vai precisar sair de casa, ir a igrejas, templos ou terreiros. A cultura racional é um conhecimento natural, Manuel. Não é ciência da imaginação, você vai ver. Manuel fechou os olhos e começou a prestar atenção nas palavras que chegavam aos seus ouvidos. A intensidade da luz foi aumentando, os focos se multiplicando, profundos e cintilantes. O homem vai saber, através da cultura racional, todos os segredos da vida. Quem ele é, de onde ele vem, como ele vem e o que ele está fazendo nessa vida. E ainda para onde vai, como vai e por que vai. De forma lógica, simples e clara, com provas e comprovações, os mistérios da natureza serão desvendados. Os conceitos filosóficos de vida e de religião então rolarão por terra completamente ultrapassados. Olha só.
Essa foi uma como é que se diz, das orientações que ele recebeu, né? Porque ele começou a ter orientações já desde criança, né? E até em 1933 ele recebe então pela primeira vez as instruções do racional superior. E em 33 ele recebe o racional superior, se apresenta como racional superior e fala para ele dizendo que ele iria escrever um livro a partir de 1935, porque a natureza iria mudar de fase. Então, só em 33 é que ele ficou realmente sabendo o que ele tinha o que ele veio para fazer, vamos dizer assim, né? E aí no livro você vê ele tipo assim, como assim eu vou escrever um livro, né? Ele fica até preocupado. Preocupado. Ele se preocupa, como que eu vou escrever um livro, né? Eu tenho meu trabalho, entendeu? E aí depois aqui, e aí ele fala, né, isso, né, que a partir de 35 o racional superior diz, né, a partir de 1935, porque a natureza irá mudar de fase e todos vão entrar na fase de aparelho racional, a última fase da vida da matéria. Aí então, em 1935, o racional superior falou para ele, agora se apresentou novamente e disse, agora você fecha a tenda espírita, porque a partir desse momento a natureza mudou de fase. Então, não é mais para trabalhar com a fase antiga. A partir de agora é a fase de aparelho racional. E aí o racional superior começou a ditar o primeiro volume, né? Que é esse daqui. O racional superior, gente, é uma entidade do nosso mundo verdadeiro de origem, tá? É uma entidade do mundo racional. Então, o racional superior é que entrava em contato, é a entidade que entrava em contato com o Manuel Jacinto Coelho para ditar os livros. Exatamente. Então não é psicografia. Não é psicografia, não é espiritismo, tá? É outra coisa. Como que nós poderíamos saber, né? Eu já falei isso em outros vídeos, mas não tem como, a gente precisa repetir. Como que nós iríamos saber a verdadeira origem da humanidade se não fosse um ser do nosso verdadeiro mundo de origem que entrasse em contato com esse mundo para que nos contasse e nos mostrasse com prova e comprovação, com base e com lógica, o porquê que nós estamos aqui, como viemos parar aqui, para onde voltaremos. Então, ele foi aparelho único que veio com o raciocínio desenvolvido, pronto, preparado para entrar em contato com o mundo racional e através dessa apresentação, né, que o racional superior se apresentou como Francisco de Assis, até porque a tenda dele era com esse nome, tinha esse nome, Tenda Espírita Francisco de Assis, e para que ele recebesse, se apresentou como Francisco de Assis, o racional superior, para dizer para o seu Manuel que ele iria ter que fazer os livros que seria o livro da salvação da humanidade. Você até notou que como é que a nega Amélia Baiana falou? Ah, tá. Com a chegada do Cavaleiro da Concórdia, começa um novo tempo, porque todo mundo vai saber de onde veio e para onde vai. E como vai. Né? Então, ele foi o escolhido, ele foi a pessoa que veio do mundo racional com raciocínio desenvolvido para passar para a humanidade a concórdia, a fraternidade. E por isso ele já veio com todas essas visões desde criança, por isso ele já foi ter esse contato aí com o astral superior, porque até 1935 existia o verdadeiro espiritismo do astral superior, que a gente vai ainda fazer um outro vídeo bem assim detalhado sobre tudo isso, a fase espiritual e tudo, né, tudo com mais detalhes aí para quem tiver interesse. Para vocês não confundirem cultura racional com espiritismo, que realmente não tem nada a ver, tanto que fala aqui no livro, não é psicografia, ele teve o contato direto com o racional superior para estar trazendo esse livro para a humanidade. Então essa é a história da cultura racional, que chegou na Terra em 1935 com uma mensagem de paz. E o que é a cultura racional? É a verdadeira origem da humanidade. É saber de onde viemos e para onde vamos. É o conhecimento do nosso verdadeiro lugar de origem. É o conhecimento de tudo o que precisamos para o nosso equilíbrio.
A partir de 1935, a fase mudou. Então, nós estamos na última fase da vida da matéria. E essa fase é para nós evoluirmos o nosso aparelho, né? O nosso eu, a nossa consciência racional, verdadeira. Para que possamos ter equilíbrio. Porque se a gente continuar no elétrico e magnético, não tem equilíbrio. Já não tinha muito antes de 1935, quando o elétrico e magnético comandava. Até 35 ele comandava, era a energia que comandava. Já não tinha tanto equilíbrio assim. Agora que ele não comanda mais, piorou, né? Então a gente precisa entrar nessa nova fase, tá certo? Então foi essa é a história da cultura racional. Tem mais alguma coisa a acrescentar, Vinícius, com o seu cabelo grande hoje, bonito? Obrigado. Tenho. Ele fez questão de ficar com o cabelo solto hoje no vídeo. Tem Né, que, ó, Vinícius? né? É. Hidratei, gente. Você sabe que você tá ficando famoso, né? Tem gente de televisão já querendo fazer entrevista com você, viu? Sala Online, chama nós. O que eu ia falar? O primeiro contato do Manuel Jacinto Coelho com o... Isso é uma curiosidade, hein? O primeiro contato que o Manuel Jacinto Coelho teve com o Racional Superior foi a seguinte frase: quem és tu, que a ilusão é tanta, que é incapaz de definir o teu eu? Conseguiram entender? Então, quem és tu, que a ilusão é tanta, que é incapaz de definir você mesmo, seu eu? Quem que é você? A sua ilusão é tão grande que você não é capaz de definir quem você é. Então, eu levo assim como uma chamada de atenção, sabe? Para qualquer estudante, qualquer pessoa. O que você está fazendo aqui, entendeu? Quem que é você? A sua ilusão é tão grande nesse mundo que você não consegue parar para tentar resolver ali. Não, mas quem sou eu? Entendeu? Então, para todo mundo que está chegando nesse vídeo aqui agora, está assistindo, né, querendo saber a história da cultura racional, fica com essa frase, porque foi a primeira frase, né, que o Racional Superior passou foram as primeiras palavras do Racional Superior para o nosso Manuel Jacinto Coelho. E fica essa frase para vocês também. Refletirem, né? Para vocês refletirem, tá bom? Então, só para acrescentar aí. Não, você falou, eu lembrei de outra coisa que eu falei com você essa semana, sobre uma das primeiras frases que tem aqui no livro, ó, quando você abre aqui os volumes da obra, os 21 volumes, todos têm, né? No comecinho aqui, na página 4, está escrito assim: a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem. A luz racional, do mundo racional. E aí eu estava conversando com você, né? O que é a luz para a gente, né? A luz tem a sua parte física e tem a parte simbólica, vamos dizer assim, energeticamente falando. A parte física, a gente necessita da luz. Imagina se não tivesse luz. Imagina se não tivesse o sol para iluminar. Nós viveríamos nas trevas. Exato. E precisa da luz para acender a noite. Exato. A lua e a luz elétrica para clarear e a gente poder enxergar alguma coisa. Então essa é a parte física. Mas também tem a parte simbólica, que a luz ela mostra para você o seu caminho, para que você não se perca, para que você não caia num abismo, né? A luz ela mostra para você os perigos que estão ao seu lado, o que você pode e o que você não pode fazer. Então, até 1935, essa luz que a gente recebia, essa guia, era do elétrico e do magnético. Então, qual seria esse simbolismo? Toda a cultura humana, todas as crenças, religiões, todas as seitas, filosofias e tudo que a ciência descobriu até hoje. Isso é a luz do elétrico e magnético. Tá certo? Só que hoje não, de 35 para cá, isso não adianta mais. Não mais adianta.
E a prova está aí, ó. Cada dia a gente vê mais guerras e mais guerras. O povo deveria estar mais evoluído e parece que está indo ao contrário, não é? Nós estamos em pleno século XXI, com toda a facilidade de conhecimento. Era para estar um povo muito mais civilizado, né? Inclusive, os cientistas do século XX falavam que a grande ascensão da humanidade seria o século XXI. E olha aí o que a gente está vendo. Guerras e mais guerras, não é? E ele fala tudo isso aqui no livro. E ele explica o porquê. Ele te dá provas e mais provas, provas e comprovações do porquê que essa luz do elétrico e magnético não rege mais. Entendeu? Quando ele fala a nossa luz verdadeira é o nosso contato com o mundo racional. Esse é a única forma de a gente ter equilíbrio ainda para cumprir esse restinho de matéria, que é a última fase. Porque a iluminação, vamos dizer assim, mudou. Exato. Né? Já não é mais... A luz é de outro... É de outra paragem. É de outra paragem. Toda a luz até 35 era desse lugar aqui, desse universo que a gente enxerga. Desse universo elétrico e magnético. Do Sol, da Lua, das estrelas. Para frente, houve uma mudança de fase na natureza e o que está iluminando agora, o que está regendo agora é essa nova luz. E quem quer se iluminar, quem quer enxergar como que deve viver nessa vida, precisa estar em contato com essa luz. Tem que estar atualizado, tem que estar na fase. E tudo muda, não é? A natureza mostra pra gente o tempo todo que tudo muda, nada que é eterno. Tudo aqui está sempre mudando. Isso. Né? Então... Essa é a prova que a gente falou, né? Às vezes a pessoa pergunta assim, mas como que nós não somos desse mundo? A prova que nós não somos desse mundo é porque a gente morre. E não é só a gente. Tudo nesse mundo é passageiro. Surge até uma estrela, até o nosso Sol, um dia não vai existir mais. Porque ele surgiu um dia e um dia ele vai morrer. Tá certo? Então, no lugar onde as coisas são passageiras, não é porque não é o lugar dela, é um passageiro. Ele só está passando por ali. Então, nós todos, toda a natureza que a gente conhece, está apenas passando de passagem. Por esse plano. Mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui. Ó. Viu? Sacadas e mais sacadas aqui no Racional Cast. Aí, ó. E agora, para finalizar, vamos de música? Vamos de música. E a música vai ser... Cavaleiro da Concórdia. Yeah. Vamos lá. Nasceu na rua Barão de Guatemi, céu aberto e estrelado, iluminado numa noite de verão. Foi parteira, negra Amélia baiana, filha de escravo, beneficiada pela abolição. Nasceu na rua Barão de Guatemi, céu aberto e estrelado, iluminado numa noite de verão. Foi parteira, negra Amélia baiana, filha de escravo, beneficiada pela abolição. Nasceu seu Manuel, nasceu, e uma estrela grande apareceu. Nasceu seu Manuel, nasceu, e uma voz no céu esclareceu: seu filho é homem, seu filho é homem rosa, é liberdade, traz um canto de amor, de paz e de felicidade. Seu filho é homem rosa, é liberdade, traz um canto de amor, de paz e de fraternidade. O cavaleiro da Concórdia já chegou, anunciando a nova fase racional,
em seu cavalo branco, o símbolo da paz universal. E vem quebrando as correntes do mal e libertando o pensamento que secou. E a águia branca vem trazendo a bandeira branca da paz. E-oh, e-oh, e o bem vence o mal. E-oh, e-oh, na cultura racional. E-oh, e-oh, e o bem vence o mal. E-oh, e-oh, na cultura racional. Salve! Salve! Salve!